Olá, meus caros alunos, futuros professores de física. Ao longo desta semana, ao longo de 4 aulas, portanto, vamos estudar a cinemática. Por razões de organização do conhecimento, usualmente nós dividimos a mecânica em 2 áreas, a cinemática e a dinâmica. A cinemática é aquela área da mecânica ou a área do conhecimento onde a gente procura estudar, analisar o movimento, mas sem levar em conta suas causas. As causas são as forças. E isso nós faremos na dinâmica, quando a gente leva em conta, então, as forças, né? A cinemática mais simples que se pode fazer é a cinemática escalar, é a mais simples dentre todas. E ela se aplica ou deve ser utilizada quando o movimento se dá ao longo de uma curva. Vamos explicar isso depois. No entanto, vamos começar falando um pouco de movimento, né? Movimentos ocorrem em todo o universo, nas suas partes, e ocorre também em todas as escalas de distância. Se nós estivermos falando, por exemplo, do mundo atômico, lá existe um movimento dos elétrons em torno do núcleo. Ora, o movimento mais comum no dia a dia é aquele da queda dos objetos, como, por exemplo, a queda de uma maçã. Mas as estrelas também se movem. Na galáxia, a estrela de Barnard, por exemplo, tem uma velocidade excepcional, é uma das mais velozes na Via Láctea. No entanto, as próprias galáxias se movimentam. Ora, na mecânica newtoniana, nós estudamos o movimento do ponto. É isso que devemos deixar bem claro. O que é um ponto? Muito bem, um ponto é uma espécie de abstração, na verdade. Por exemplo, os veículos ao longo de uma rodovia, nós dizemos que o veículo está num determinado ponto. Ou seja, a gente despreza as dimensões do veículo frente às dimensões, por exemplo, da rodovia como um todo. De forma que, mesmo no caso da queda de uma maçã, a gente interpreta a maçã como sendo um ponto, né? Então, essa mecânica que estudamos o movimento do ponto, né? Vamos, então, agora introduzir alguns conceitos, né? O primeiro conceito, o conceito de movimento e o conceito de repouso, né? Ora, nós dizemos que um objeto está em repouso se, à medida que o tempo passa, suas coordenadas não mudam. No entanto, o veículo, ou o objeto, ou o ponto material está em movimento se suas coordenadas x, y e z variarem com o tempo. Na realidade, não há necessidade das 3 variarem com o tempo. Basta que uma delas varie com o tempo, seja função do tempo, para dizermos que um objeto, um corpo rígido, um ponto material está em movimento, se suas coordenadas, portanto, dependerem do tempo, forem função do tempo. Um segundo conceito importante na cinemática é o conceito de trajetória. A trajetória, como temos aqui a definição, é o lugar geométrico dos pontos, porque nós estamos falando da mecânica do ponto material, né? É o lugar geométrico dos pontos do espaço que foram percorridos ou serão percorridos, né, pelo objeto que se move. De forma que a trajetória é uma curva que, basicamente, estabelece por onde a partícula ou o ponto material se movimentou no espaço. Para a gente entender esse conceito, vamos então assistir a esse pequeno vídeo. Um exemplo extremamente simples. Considere o caso de uma borboleta que se movimenta numa sala. E agora vamos tirar fotos dessa borboleta em movimento a intervalos de tempos regulares. Esse é o resultado que nós obteríamos.
Ora, o que nós estamos vendo nessa superposição é a posição ocupada pela borboleta a diferentes instantes de tempo. E agora vamos interligar essas posições traçando uma curva que passa por esses pontos. Essa curva é a trajetória da partícula. Vamos agora, então, à cinemática escalar. É aquela cinemática que a gente lança a mão dela para estudar o movimento ao longo de uma curva. Eu tenho aqui, na realidade, 3 curvas, né? A partícula se desloca do ponto A até um ponto B ao longo de uma curva. É esse tipo de movimento que nós estamos interessados, né? Quando o movimento se dá ao longo de uma curva pré-definida, né? Muito bem, essa cinemática recebe o nome de cinemática escalar porque a gente faz uso de uma grandeza escalar, que é a distância entre 2 pontos infinitesimais de preferência, né, que é o elemento de comprimento de uma curva. Essa grandeza física é uma grandeza escalar e, por isso, a cinemática é toda ela baseada numa grandeza escalar, né, que é basicamente o comprimento de uma curva ou o elemento de comprimento infinitesimal, que nós designamos por ds. Ora, dentre os movimentos, né, ao longo de uma curva e que a gente estuda com uma certa profundidade no ensino médio, temos esses 2 movimentos aqui. O movimento retilíneo, que recebe esse nome porque o movimento se dá ao longo de uma reta, como temos aqui essa ilustração. Então, quando o movimento se dá ao longo dessa curva, que é uma reta ou um segmento de reta, então nós dizemos que o movimento é retilíneo, porque esse nome se refere à reta. Temos também interesse, muitas vezes, no movimento circular, de forma que a curva agora, né, é uma circunferência de raio R, de forma que se, né, o movimento se dá ao longo de uma circunferência, dizemos que o movimento é circular. Veja que não é incomum, né, esse tipo de movimento ao longo de uma curva. Eu tenho um exemplo mais simples ainda. Um movimento ao longo de uma curva. Mas que curva é essa? É o leito da rodovia. Exatamente. O leito da rodovia pode ser pensado numa curva, como destacamos aqui, né, em amarelo, nessa curva amarela, né? Então, esse é um exemplo bastante comum de movimento ao longo de uma curva. No caso, o leito da rodovia. Ora, por que esse movimento é simples? É simples mesmo, é o mais simples dentre todos, na realidade. É um movimento tridimensional, é verdade, mas ele se dá ao longo de uma curva e, consequentemente, eu preciso de uma coordenada só para especificar a posição de um ponto ao longo da curva. Essa coordenada, vamos representá-la pela letra S e usar um nome que a gente não gosta, mas por razões históricas a gente usa, né? Ela recebe o nome de espaço, essa coordenada. É um pouco confuso, porque pode levar a uma certa confusão com o conceito de espaço, que já falamos sobre ele, né, algumas aulas atrás. De forma que vamos utilizar essa palavra, apesar de inadequada. S, portanto, é a coordenada espaço. Aqui, então, eu tenho a curva, vamos pensar nesse exemplo bastante simples, né? E agora, qual é a primeira providência que a gente tem que tomar? Lembre-se, um referencial, a gente deve estabelecê-lo começando por um ponto de origem, O. Muito bem. Aqui indicamos o ponto de origem, O. O
significa origem, né? Um ponto. Poderia ser, por exemplo, ali naquela árvore, né, para ficar até mais claro onde tomamos o ponto de origem. Mas o ponto de origem pode ser tomado em qualquer ponto ao longo da curva, de forma que no nosso referencial começamos adotando a própria curva como sendo o referencial e um ponto de origem ao longo da curva, que pertence à curva, né? E agora, como é que nós fazemos? Essa coordenada espaço, ela pode adquirir valores positivos e valores negativos também. Essa é uma primeira coisa que tem que ficar claro para os estudantes, né? É que a coordenada espaço assume valores positivos e negativos de acordo com uma convenção, né? Uma convenção. Qual a convenção que nós adotamos? Em primeiro lugar, de acordo com o que está aqui em vermelho, nós orientamos a curva. Ou seja, colocamos uma flecha ali, está vendo? Uma flecha em vermelho. Isso é a orientação da curva. De forma que o que está no sentido da flecha, à direita da origem, agora nós vamos começar a contar as distâncias desse ponto, um ponto P qualquer lá na frente, de forma que a coordenada do ponto P, S, é igual à distância mais D. É claro que você precisa saber a distância da origem até onde está o ponto P. De forma que a coordenada S é igual a mais D, onde D é a distância do ponto até a origem, distância essa calculada ao longo da curva, ou se esse ponto estiver à esquerda da origem, portanto, veja agora à esquerda, então essa coordenada é igual a menos a distância, vamos chamar essa distância de D', de forma que a coordenada S é igual à distância com o sinal mais ou a distância com o sinal menos. E a diferença de sinais leva em conta, então, o fato de estar à direita, seguindo essa orientação, e à esquerda. É assim, então, que definimos essa coordenada, a coordenada de um ponto, né? De forma que, se o objeto o automóvel está nesse ponto P, né, veja-se que, neste caso, dessa figura, essa coordenada, estamos chamando agora de S', ela é positiva e igual à distância desse ponto P até a origem. Então, essa coordenada é basicamente a distância de um ponto até a origem ao longo da curva. Né? É essa distância que nós estamos falando, né? Agora, ela deve ser precedida de um sinal mais, de acordo com essa orientação que temos aqui, ou o sinal menos, né? Veja que no caso das rodovias, a gente só encontra coordenadas com sinal positivo, né? É claro, porque o viajante não iria entender muito bem essa questão de sinal negativo. De forma que o que nós fazemos, no caso das rodovias paulistas, né, é adotar a Praça da Sé como a origem do referencial. É isso mesmo. Na Praça da Sé, nós começamos agora a medir as distâncias até a Praça da Sé, né? E a gente não fala em valores negativos dessa coordenada, não existe quilômetros negativos na rodovia, né? É porque a gente decide não complicar as coisas. No entanto, é sempre bom entender que você pode introduzir, sim, ou poderia introduzir, né, coordenadas negativas. Se tomássemos, por exemplo, Campinas como a origem do referencial, de Campinas para Ribeirão Preto, coordenadas positivas, de Campinas para São Paulo, coordenadas negativas. Poderia ser esse o caso, né? Muito bem. Mas, de qualquer maneira, os marcos de quilômetros indicam, então, essa coordenada, a coordenada espaço, na realidade, porque ela me dá a distância até a origem. Muito bem. Dizemos que um objeto está em movimento se a coordenada espaço do objeto variar com o tempo.
e dizemos que o objeto está em repouso se sua coordenada não muda. S igual a S0. S0 é uma constante. Muito bem, vamos agora falar de espaço percorrido e distância percorrida. Eu considero dois instantes de tempo, T1 e T2, de acordo com essa figura. Se em T2 o móvel estiver num ponto P2, cuja coordenada é S2, e no instante de tempo T1 ele estiver numa posição cuja coordenada é S1, então nós definimos primeiramente o intervalo de tempo como sendo igual a T2 menos T1. Esse intervalo de tempo designamos por ΔT. Vamos sempre levar isso em conta. E o espaço percorrido entre esses dois instantes de tempo é igual a S2 menos S1. Veja que esse espaço percorrido pode ser negativo e pode ser positivo, claro, porque é apenas a diferença de coordenadas. Agora, a distância percorrida é sempre positiva, então a distância é igual ao módulo de S2 menos S1. Então, estabelecemos aqui uma diferença entre espaço percorrido e distância percorrida. Dizemos que o movimento é progressivo se as coordenadas sempre aumentam com o tempo, e dizemos que o movimento é retrógrado se elas decrescerem com o tempo. É uma definição de movimento, né? Dizemos que o movimento é uniforme se ele é descrito por uma função afim. S de t é igual a S0 mais V0t. Nós vamos depois, né, introduzir o conceito de gráfico, e o gráfico de uma função afim tem aquela forma característica de uma função afim, y, como função de x, né? E é claro que o movimento uniforme pode ser tanto retilíneo quanto o circular. Muito bem, um outro tipo de movimento importante é um movimento uniformemente variado. É aquele para o qual a coordenada, espaço, depende do tempo de acordo com um polinômio de segundo grau, uma função quadrática, portanto, né? E o gráfico típico dessas funções estão aqui ilustrados, né? É claro que no caso do lado direito, aqui, a concavidade é para cima, indicando aqui a aceleração, né? Porque esse coeficiente aqui é a aceleração. Ele acontece quando a aceleração é constante, né? Muito bem. No caso do movimento uniformemente variado, então, nós escrevemos que a velocidade é descrita por uma função afim, v igual a zero. A zero é a velocidade, é a aceleração do móvel, que é constante, se assume, e pode ser também uma definição do movimento uniformemente variado, né? É quando a aceleração é constante. E quando a aceleração é constante, a velocidade depende do tempo de acordo com uma função afim, A0t mais V0. V0 é a velocidade inicial. A0 é a aceleração que é constante. E o S é dado por esta expressão, A0 sobre 2t2 mais V0t mais S0. S0, como a gente pode perceber aqui, fazendo t igual a zero, S0 é o espaço inicial, é o espaço no instante de tempo t igual a zero. Vamos agora introduzir o conceito de velocidade. Já falamos de trajetória, já vamos velocidade. Primeiramente, velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? Ora, a média significa apenas o seguinte: eu vou considerar 2 instantes de tempo. 2 instantes de tempo. Média significa isso. Já vamos ver por quê. Esses 2 instantes de tempo, como temos aqui nessa figura, são designados por T2 e T1. O intervalo de tempo é ΔT, T2 menos T1, admitindo sempre T2 maior do que T1, né? Muito bem, então a gente precisa levar em conta sempre o tempo. E durante esse intervalo de tempo, o móvel tem um espaço percorrido que é dado por S2 menos S1, de forma que ΔS, né, é igual a S2 menos S1. É o espaço percorrido entre esses 2 instantes de tempo, né? Ora, a velocidade média é bem simples. Ela é simplesmente o quociente entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer esse espaço. Então, temos aqui, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Muitas vezes, atenção,
muitas vezes, nós tomamos o tempo t1 como sendo o tempo t. O tempo t. E veja-se que t2 agora é igual a t1 mais ΔT. Portanto, a velocidade média também pode ser dada por essa expressão que eu prefiro mais. Em amarelo aqui. V médio é igual a S de t mais ΔT menos S de t dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa é uma definição. Muito bem. Vamos, então, a uma animação. Tendo definido a velocidade média, vamos agora definir a velocidade escalar instantânea. É aquela que nós vemos no velocímetro, indicada no velocímetro. Ela é definida como sendo o limite da velocidade média no caso em que tomamos esse intervalo de tempo ΔT tendendo a zero. Portanto, velocidade é o limite de ΔS dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Como sabemos, isso define o conceito de derivada da função. Portanto, a velocidade instantânea é igual à taxa de variação da velocidade média. Ou seja, a velocidade é igual à taxa de variação instantânea do espaço. A velocidade escalar é igual a ds dt, a derivada de s com respeito ao tempo. Ora, podemos fazer agora a mesma coisa em relação à aceleração. Definimos primeiramente a aceleração escalar média, que é dada pela diferença de velocidades entre dois instantes de tempo dividido pelo intervalo de tempo. Se V2 é a velocidade no instante de tempo t2, de acordo com essa figura que temos aqui. Então, se V2 é a velocidade em t2 e V1 é a velocidade em t1, eu defino a aceleração média como sendo igual a ΔV dividido por ΔT. Fazendo t1 igual a t, eu tenho essa expressão aqui para aceleração média, v de t mais ΔT menos v de t dividido por ΔT. E agora estamos prontos para definir a aceleração escalar instantânea. Ela é definida como sendo o limite, quando o ΔT tende a zero, da velocidade média. Isso define o que nós chamamos de derivada com respeito ao tempo de uma função, no caso, a velocidade. Portanto, a aceleração é igual a dv dt. A aceleração é igual à taxa de variação instantânea da velocidade. Claro que se a velocidade não mudar, essa aceleração é igual a zero. De forma que a aceleração é um conceito que a gente pode entender a partir desse vídeo aqui. As unidades de velocidade no sistema internacional de medidas é metro por segundo, mas podemos utilizar outras, né? Quilômetro por hora, centímetro por segundo. E do ponto de vista de análise dimensional, a dimensão de velocidade é igual à dimensão de comprimento dividido pela dimensão de tempo. A aceleração, por outro lado, no sistema internacional de medidas, é metro por segundo ao quadrado. Mas outras unidades podem ser utilizadas, quilômetro por hora ao quadrado, centímetro por segundo ao quadrado, várias alternativas, né? E é claro que, do ponto de vista da análise dimensional, a dimensão de aceleração é a dimensão de comprimento dividido pela dimensão do tempo ao quadrado. Queremos lembrar que o espaço pode ser obtido a partir também da integral da velocidade. E a velocidade pode ser obtida a partir da integral da aceleração. Isso é o resultado do teorema fundamental do cálculo, não é? Muito bem, para a gente encerrar, eu quero lembrar o seguinte. Na realidade, eu falei só
da aceleração escalar. Eu não falei da aceleração vetorial, mas eu quero lembrar que um objeto ao longo de uma curva tem uma velocidade vetorial. Essa velocidade vetorial, o módulo dela é igual à aceleração escalar. Ou melhor, o módulo dela é igual à velocidade escalar. Agora, ela tem uma direção que é sempre tangente à curva pelo ponto onde está o móvel. Essa é uma coisa que é sempre importante lembrar. É claro que o sentido pode ser tangente num sentido ou no outro sentido, depende para onde vai o carro, por exemplo, ou o móvel, né? Muito bem. Agora, a aceleração já é mais complicada, o vetor aceleração. Por quê? A gente deve construir uma circunferência osciladora. Como é que a gente constrói? Eu considero pela curva 3 pontos, P1, P2 e um ponto P. Agora, o que eu faço? Para eu construir a circunferência osciladora, primeiramente, por 3 pontos eu posso passar sempre uma circunferência, sempre. Agora, eu trago esse ponto P1 e P2 para coincidir com P. Veja que, trazendo, eu defino uma circunferência osciladora que beija a curva. Ela é tangente à curva, né? Muito bem, isso é importante para o que segue. Agora, veja só, o vetor velocidade ele é diferente em cada ponto, em módulo, né, e direção, né, e, eventualmente, em sentido, de acordo com essa animação que a gente vai ver. Agora, vamos analisar a aceleração vetorial, né? A aceleração vetorial ela tem duas componentes sempre. Uma componente tangente à curva, de acordo com essa figura aqui, mas tem uma componente normal à curva, né? E apontando para o centro da circunferência osciladora, é isso que chamamos de direção normal, demos também o sentido, é sempre no sentido do centro da circunferência osciladora. E aí tem muita matemática, a gente não vai fazer isso, mas é bom que o professor saiba que a aceleração vetorial tem duas componentes. A componente tangencial, em módulo, ela é dada pela aceleração escalar, de forma que a aceleração escalar, ela dá o módulo da aceleração na direção tangencial. Mas a aceleração tem uma componente normal também. E essa componente normal da aceleração, ela é dada por, né? Veja, ela é dada por 1 sobre R vezes V ao quadrado. É isso que a gente queria chamar a atenção. Então, a aceleração possui sempre duas componentes. Uma componente normal e uma componente tangencial, né? De acordo com essa ilustração que a gente vai dar agora. Queremos reforçar aqui esse aspecto. Veja, nesse ponto aqui, nós temos que a aceleração tem uma componente tangencial e essa componente tangencial da aceleração, em módulo, ela é igual à aceleração escalar. Mas a aceleração também, como a grandeza vetorial, ela tem uma componente normal. E essa componente normal, ela é indicada aqui em azul. Essa componente normal da aceleração, ela é igual a v ao quadrado, onde v é a velocidade escalar, v ao quadrado dividido por r. Quem é r? R é o raio
da circunferência osculadora. É claro que a gente está dando um resultado aqui e não deduzimos, porque isso é que exige um pouco mais de matemática, de um tratamento matemático que se espera que vocês tenham no futuro. Mas é sempre bom lembrar que o movimento ao longo de uma curva é um pouco mais complicado do que parece à primeira vista. Mas, de qualquer maneira, é onde a gente pode introduzir de uma maneira simples conceitos, né? Como velocidade, aceleração, ainda que seja velocidade escalar, aceleração escalar e assim por diante. Nós vamos ter aí, nas aulas de exercícios, né, alguns exemplos como esse que nós estamos colocando à disposição de vocês nessa apresentação do PowerPoint. De qualquer maneira, vocês terão esses exemplos em aulas que serão gravadas exclusivamente com essa finalidade.